Então vamos lá, pessoal. Nós vamos aprender essa semana sobre fatoração, ok? O que é fatoração na realidade? É eu colocar o meu polinômio, tá? Sendo um produto entre dois fatores, ok? Isso é fatoração. E nós temos alguns tipos de fatoração que vamos ver, tá? O primeiro deles seria o fator comum, tá? Ou o fator comum em evidência, ou seja, tá? Entre os termos, tá, da minha expressão algébrica, eu vou ter fatores comuns, que podem ser só o coeficiente, podem ser somente a parte literal e podem ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero fatorar esse binômio, 3x mais 3y, ok? O fator em comum entre os termos é o coeficiente 3. Então, ó, se eu colocar ele em evidência, significa colocar em destaque, tá? Na forma de um produto entre dois fatores. Então, ó, 3, que é o meu primeiro fator do produto, ok? E qual vai ser o segundo? X mais y aqui dentro. Já que ele é o meu fator comum, coloquei ele em evidência, beleza? E aqui dentro do parênteses ficaram o x e o y sem o 3, ok? Ah, professor, mas por quê? Olha a prova real que você pode fazer, né? Para ver se isso aqui vai estar realmente certo a sua fatoração. Faz o chuveirinho, ó. 3 vezes x, voltou até quem? Aqui, 3x. 3 vezes y, voltou até quem? 3y. Certinho. Então vamos lá. Olha só. Esse exemplo aqui, né, teoricamente, tá? A grande dificuldade dele será o seguinte, é encontrar esse fator comum, ok? Como é que nós vamos encontrar esse fator comum? Eu quero que você desmembre comigo fator por fator, tá? Como assim desmembrar, professor? Olha só, vou fazer aqui embaixo, ok? 5x ao quadrado, ok? Então significa que eu tive 5 vezes x, ok? Menos, aqui eu tive 5 vezes 2 vezes x, correto? Se você perceber, quando você abre, tá, cada termo da sua expressão na forma de um produto, ok? Você vai ver que você vai obter seus fatores em comum. Quais são eles? Ó, 5 e x, 5 e x. Ou seja, o meu fator comum vai ser 5x. Quem vai ficar aqui dentro? Esse x que sobrou, menos, repito o sinal, o 2 que foi quem sobrou aqui, ó. Achei a forma fatorada, ok? Se você quiser, faz a prova real. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes menos 2, menos 10x. Show de bola, chupetinha. Tá aí. Ok? Então, olha só. Letra C. Cara, na C nós vamos ter que abrir, tá? Cada termo dessa expressão na forma de um produto. Ok? Então, por exemplo, 8ax ao cubo. Posso escrever da seguinte forma. 4 vezes 2 vezes a vezes x ao quadrado vezes x, ok? O outro, menos 4 vezes a vezes a, né? Que a ao quadrado é a vezes a, vezes x ao quadrado. Vou circular os fatores em comum entre os dois. Apareceu o 4, fator comum, beleza? Apareceu o A, fator comum. E apareceu quem junto? O x ao quadrado. Então, todos esses que eu circulei são os fatores em comum entre esses dois termos. Ou seja, para fatorar,
já sei que o primeiro fator em destaque nesse produto, nessa fatoração, vai ser o 4ax ao quadrado. Quem vai ficar aqui dentro? Quem sobrou, tá? Né? Nesse termo aqui, ó, quando eu abrir ele na forma de um produto, 2x. Ok? Foi quem sobrou. E aqui, repito, sinal de menos, quem sobrou? A. Ok? Se você perceber, ó, 4a vezes x, 4ax ao quadrado vezes 2x, você vai voltar a ter 8ax ao cubo. Se você fizer 4ax ao quadrado vezes menos a, você vai voltar a ter menos 4a ao quadrado x ao quadrado. Então, isso aqui é a fatoração, tá? Por fator comum. Beleza? Então, vamos seguir em frente. Então, vamos lá, pessoal. Né? O segundo tipo de fatoração, ele é por agrupamento. Então, quando isso daí acontece, você vai ter sempre 4 termos na sua expressão, beleza? Então, isso daí sempre vai acontecer quando você tiver 4 termos, ok? E você vai ver que você vai ter, né, uma quantidade par de termos, né, na qual eles vão ter alguma coisa em comum, ok? Seja o coeficiente, seja a variável, não importa. Ou seja, sempre de 2 em 2 eu vou ter algo em comum. Por exemplo, tá? Eu tenho em comum aqui, tá? Nesse polinômio de 4 termos, ó, x, que é comum a esses 2 termos. Então, quer dizer que eu posso botar ele em evidência, ok? Então, ó, x vezes 5a mais b. Ok? Tá bom? Por quê? 5a vezes x, 5ax. X vezes b, bx. Então, tá certo. Olha só, se você perceber, né, a cada par de termos, eu vou ter sempre algo em comum. Ó. O outro par de termos é esses dois aqui. Ó. O que eles vão ter em comum? O y. Ou seja, posso botar ele em evidência. Mais y, ok? Por que mais? Ó, porque aqui é mais. Tranquilidade? E aqui também. Então, ó, aqui dentro vai ficar 5a mais b, ok? 5a vezes y, 5ay, y vezes b mais by. Então, nossa fatoração está indo certo. E por que agora que a gente fala que é por agrupamento? Tá bom? Porque isso aqui eu ainda consigo agrupar melhor. Porque o que é fatorar? Fatorar é eu colocar, ok, meu polinômio na forma de produto entre 2 fatores, ok? Então quer dizer que isso aqui eu posso agrupar de uma forma que vai ficar um produto entre 2 fatores que vão aparecer aqui para mim. Pô, professor, quem são esses fatores? Simples. Você concorda que agora, ó, o meu fator comum aqui, ó, vai ser o 5a mais b, porque ele também está aqui, ó, 5a mais b. Ou seja, vou colocar ele em evidência. 5a mais b. Vezes quem? Significa que ele está multiplicando quem? O x e o y. Então, vou botar aqui, ó, x mais y, que ele vai multiplicar. Fatorei. Ó, fator produto entre 2 fatores. Tá? Então, você sempre está vendo que na fatoração eu estou achando o quê? Um produto entre 2 fatores. Então, nesse caso aqui, porque nós falamos que é por agrupamento, ok? Porque, ó, além de eu colocar, né, ele em evidência, eu estou colocando ele em evidência 2 vezes, ok? Ou seja, eu estou utilizando a técnica número 1, fator comum, 2 vezes aqui, tá? Exemplo B, tá? Percebe aí
nesse caso, ok? Com a gente. Tranquilidade, presta atenção. Nesse exemplo aqui, tá? Eu posso colocar o x em evidência. Por quê? Porque olha só, esse carinha aqui, ó, tem x e esse carinha também. Então, ó, significa que vai ficar x vezes aqui dentro x, por quê? Lembra, ó, o que é x ao quadrado? X vezes x, ok? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. Então, o termo que vai ficar aqui dentro é o x. Mais 3, por quê? X vezes mais 3 3x. No outro par de termos que eu tenho, que são os dois últimos, também tenho termos em comum, ó. A e A. Então, eu posso colocar em evidência mais A vezes x mais 3. Ok? Por quê? A vezes x mais AX, A vezes mais 3A. Então, ó, bateu. Então, ó, preste atenção nisso aqui agora. Vou botar algo em evidência de novo, que é incomum, que é exatamente quem? O x mais 3, ou seja, eu vou agrupar esses termos na forma de um produto entre dois fatores. Então, ó, x mais 3 vezes x mais A. Pronto, gente. Acabou a nossa faturação por agrupamento. Então, quando isso aqui é utilizado? Sempre você vai ter uma expressão algébrica de 4 termos, ok? E sempre os dois pares, você sempre vai ter dois pares de termos, que eles vão ter sempre fatores em comum, na qual você vai fazer, né, o fator comum em evidência duas vezes, e para que assim você agrupe de uma forma que fique, né, produto entre dois fatores. Ok? Então, ó, anotem aí bem rapidinho para fazermos o próximo exemplo. Vamos lá, pessoal, olha só. Terceiro tipo de fatoração que tem agora, que nós vamos estudar, tá? Dois tipos hoje, que é a fatoração dos nossos produtos notáveis, ok? A fatoração do primeiro produto notável é o produto da soma pela diferença, ok? Primeiro a gente tem que relembrar o seguinte: como é que nós fazíamos o produto da soma pela diferença? Falei para vocês que era sempre fazer da seguinte forma, ó. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ok? Isso aqui nós íamos obter A ao quadrado menos B ao quadrado. Essa aqui seria a resposta. O que seria a fatoração? Quando a gente desenvolve o produto notável, tá? A gente chega nessa resposta. A fatoração dos produtos notáveis, na realidade, é o caminho de volta que eu vou fazer. Ou seja, ele sempre já vai me dar o produto da soma pela diferença todo resolvido, tá? E essa fatoração, na realidade, é eu escrever na sua forma original, tá? Na qual é um produto entre dois fatores, fatoração. Então, você vê que está tudo linkado, tá? Então, quer dizer que eu vou sair daqui e vou fazer a volta para chegar aqui. Como? Se eu tive que fazer a potência do primeiro termo, tá? E do segundo termo, a operação inversa da potência é o quê? A raiz. Ou seja, né, para eu escrever isso aqui na minha forma fatorada, é só eu pegar esses termos e tirar a raiz quadrada deles. Tá? Por que raiz quadrada? Porque eu levei esses caras aqui, tá bom? Todos eles ao quê? Ao quadrado. Então é só você fazer isso. Quer ver um exemplo? Olha só. X ao quadrado menos 49. Ok? Quero fatorar eles. Para essa fatoração realmente dar sucesso, quando você fizer, né, a raiz quadrada, tanto do primeiro quanto do segundo termo, tem que dar uma raiz exata, tá? Ah, professor, mas e se não der? Pô, cara, se não der, já era, tá? Vai ter outra forma de você fatorar, mas não vai ser utilizando
essa é a regra do produto da soma pela diferença. Então, olha só. Você vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Professor, por quê? X vezes x, x ao quadrado. Então, foi. E tira a raiz quadrada de 49, que é quanto? 7. Se é o produto da soma pela diferença, ou seja, produto da soma dos termos vezes a diferença. Pronto, acabou. Essa aqui é a forma fatorada. Ô, professor, é só isso? É só isso. Quer ver? Olha o desse cara aqui, ó. Tira a raiz quadrada do primeiro termo, 9a ao quadrado. Raiz quadrada vai dar 3a. Por quê? Raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 9 ao quadrado é a. Tira a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Se é o produto da soma pela diferença e eu tenho o primeiro e segundo termo, então vai ser 3a mais 2b vezes a diferença dele, que é 3a menos 2b. Acabou. Só isso. Professor, pode escrever assim também? 3a menos 2b vezes 3a mais 2b? Ué, gente, pode. Por quê? A ordem dos fatores não altera o meu produto, o meu resultado. Beleza? Então você pode escrever assim também. Então você vê que é uma coisa bem tranquila de ser feita, ok? Anota aí rapidinho, beleza? Tudo isso que eu acabei de dizer, todos esses exemplos, que a gente vai para o nosso último tipo de fatoração, tá? Para nossa aula hoje, tá? Que é a fatoração dos nossos produtos notáveis. O segundo produto notável, que é o do trinômio quadrado perfeito. Então anota aí rapidinho. Então vamos lá, pessoal. O do último, né, é a fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá? Desse produto notável. Que produto notável é esse? Quadrado da soma. E você também tem o quadrado da diferença. Você vê que o resultado deles são sempre trinômios, beleza? Então olha só. Porque você descobriu que o resultado disso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E no quadrado da diferença, você viu que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então você aprendeu que quando nós desenvolvemos esses produtos notáveis, achamos essas duas respostas, ok? O que seria a fatoração desse trinômio quadrado perfeito que apareceu? É eu escrever ele novamente, tá? É escrever ele novamente nessa forma aqui, beleza? Quero escrever ele nessa forma, ou seja, eu quero fazer a volta, tá? Só que eu quero que você observe o seguinte, que nós vamos utilizar o princípio do produto da soma pela diferença, porque note, sempre o primeiro e o último termo, eles estão sendo elevados aqui ao quadrado. Então, eu preciso tirar, primeiro, a raiz quadrada tanto do primeiro termo, do trinômio, quanto do último. E se você perceber, o termo do meio sempre vai ser o dobro, tá? Do produto das nossas raízes, ok? Ah, professor, que raízes são essas? Resultado de quando eu tiro a raiz quadrada tanto do primeiro quanto do último termo. Quer ver uma coisa? Olha só esse trinômio. Quero escrever ele na minha forma fatorada. Então, vou tirar primeiro a raiz quadrada do primeiro termo e do último, ok? Raiz quadrada do primeiro vai dar x e a raiz quadrada do último termo vai dar o quê? 5. O termo do meio, que eu quero que você preste bastante atenção agora, tá? Ele é o dobro, 2, tá? Ele é o dobro do produto das raízes. O que é o produto das raízes? Vezes x vezes 5. E você vai ver que esse resultado aqui realmente vai dar quem? O 10x, que é o próprio termo de quem? Do meio. Ou seja,
Se você tirou isso aqui, beleza? A raiz quadrada do primeiro termo e do último termo do trinômio e vê, né, que quando você multiplica esses resultados aqui por 2, vai ter que sempre dar o termo do meio. Então, se isso aqui acontece, a nossa forma fatorada vai ser x e 5, que são o primeiro e o segundo termo. E quem é o sinal daqui, beleza? Ele sempre vai carregar o sinal do termo do meio, não é mais? Então aqui vai ser mais. Acabou. Forma fatorada. Quer ver uma coisa? A fatoração desse cara aqui, tá? Que é o quadrado da diferença, tá? Vai ser a mesma coisa, o mesmo procedimento. Só o que vai mudar entre os termos, ok? Qual o sinal que ele vai entrar aqui? Sempre vai carregar o sinal do termo do meio, que é quem? Menos. Nesse caso aqui agora. No primeiro caso, o sinal do termo do meio era aqui? Mais. Então, por isso que aqui eu botei mais. Outro exemplo, a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Se aqui é menos, então já sei que eu estou falando, ó, do quadrado da diferença. Então, ó, tira a raiz quadrada do primeiro termo, que vai dar 2a. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza? Agora, olhem o termo do meio. Ele vai ser o dobro do produto das raízes, ó, do resultado que eu obtive. 2 vezes 2a, 4a, vezes 3, 12a. Então, realmente, ó, condiz. Tranquilo? Então, se condiz, então posso escrever da seguinte forma. Primeiro termo, segundo termo, ao quadrado. Quem é o sinal que entra aqui? É o sinal que está carregando o termo do meio. Menos. Acabou. Ok? E o último exemplo, na realidade, é esse aqui, ó. Tá? Que eu vou fazer agora para que vocês possam ver. Tá bom? Que vai ser o último exemplo da nossa aula de hoje. Que é x ao quadrado mais 3xy mais y ao quadrado, ok? Lembra, qual é a regra? Sempre tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo, ok? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por quê? X vezes x dá x ao quadrado. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Por quê? Y vezes y ao quadrado. Então, bateu. Então, vamos olhar agora, tá? O termo do meio, ok? Você aprendeu que o termo do meio sempre é o dobro do produto das raízes. Se você multiplicar isso aqui, você vai ver que você vai encontrar 2xy. É o mesmo termo que estava aqui? Não. Por quê? 3xy é diferente de 2xy. Então, significa que se aqui tivesse um 2 em vez de 3, eu teria como fatorar esse trinômio. Como não tem, e aqui na realidade, tá? É 3, eu falo para vocês que não tem como fatorarmos ele dessa forma, tá? Não tem como nós fatorarmos, tá? Ou seja, não tem fatoração, tá bom? A fatoração dele aí vai ter que ser feita de outra forma. Entendeu? Beleza? Então, galerinha, se aparecer isso aqui, não tem fatoração. Beleza? Tranquilidade? Então, ó, nossa aula de hoje foi sobre esses 4 tipos de fatorações, beleza? Estudem, copiem no caderno, tanto o material que eu mandei para vocês na forma de Word, tá?
e copiem todos esses exemplos feitos, tá? No seu caderno. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Estou com saudade de vocês, tá bom? Beijos, abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu, tamo junto!